Primeiro de tudo, uma questão pessoal, porque são funções novas que veio desempenhar, apesar de já cumprir antes funções autárquicas, só que não eram com este peso. Como foi a adaptação deste ano, fazendo este balanço? Bem, em termos de adaptação, há de facto uma grande diferença entre seguir a vida autárquica, embora eleito na Assembleia Municipal, e o restante Executivo, todo ele, tanto já participava na vida pública no Conselho de Vendas Novas, mas adaptar-nos a uma nova missão, com outro tipo de responsabilidades e de conhecimento também das matérias que temos em cima da mesa, leva sempre algum tempo e há sempre uma série de trabalhos que temos que fazer e, felizmente, nenhum de nós pode dizer que vinha mal preparado, porque tínhamos os dados, conhecíamos a realidade e, no fundo, foi apenas uma mera questão de nos organizarmos para assumirmos e começarmos logo a trabalhar com todos os meios que tínhamos ao nosso alcance. Mas, de facto, há uma diferença muito grande entre seguir a vida da parte de fora do município do que conhecer as matérias e as pastas e estar dentro delas e poder depois começar a desenvolver esse trabalho. Também é verdade que, após as eleições de 29 de setembro de 2013, a primeira preocupação que tivemos, e antes de começarmos a debruçar-nos diretamente nas pastas que tínhamos que acompanhar, foi de criar aqui um patamar de estabilidade que nos permitisse desenvolver o melhor trabalho possível sem estarmos preocupados com a componente política do trabalho que íamos desenvolver, e foi nesse sentido que o nosso primeiro trabalho foi negociar, no caso com o PSD, portanto a outra força partidária também eleita aqui para a Câmara Municipal, para chegarmos a um entendimento de governação que nos permitisse ter a estabilidade necessária de implementarmos as visões que felizmente não eram muito distantes, os problemas estavam mais do que identificados e a visão que temos para o Conselho é suficientemente próxima para chegarmos rapidamente a um entendimento e constituirmos esse patamar de estabilidade necessária para a governação, conseguido com um acordo pós-eleitoral entre o PS, vencedor das eleições, e o PSD, aqui com o Sr. Vereador Joaquim Soeiro, que, permita-me esta nota já introdutória, tem feito um trabalho excepcional e a parte política tem ficado claramente para segundo plano, porque aqui o que entendemos é que o mais importante é servir os vendasnovenses e essas visões que temos e que são próximas e que são, em muitos pontos tocantes, são fáceis de resolver e ultrapassam facilmente quaisquer problemas que pudéssemos vir a ter de adaptação. Ou seja, nós tínhamos também 3 dezenas de novidade que houve. Também essa negociação foi uma novidade também no Conselho. Sim, é verdade. Portanto, a geometria política mudou bastante com as eleições autárquicas de setembro de 2013. Uma novidade também, portanto, um executivo sem maioria absoluta, que foi novidade, mas essa que poderia ser uma questão muito importante e que podia condicionar todo o mandato, acabou por ser, portanto, facilmente ultrapassável com o bom senso e com a visão próxima que temos dos problemas, das necessidades, dos projetos de futuro para os vendasnovenses. A somar a esse problema que tivemos que resolver no imediato e ainda antes de tomarmos posse, nós fomos eleitos, portanto, em setembro, começámos a trabalhar em conjunto a partir de outubro, finais de outubro, e estivemos completamente debruçados durante o final do mês de outubro e novembro na preparação das grandes opções do plano para o ano 2014. Ora, chegar a uma nova função, a um novo cargo de responsabilidade e ter no imediato que desenhar a sua estratégia para o próximo ano foi de facto também uma novidade para todos nós. Acho que do que acontece agora a nível nacional. Exatamente, com os orçamentos nacionais. A data não será ideal, talvez. Pois, na minha opinião, talvez a antecipação pudesse resolver esse problema de não ter que trabalhar num orçamento em cima do joelho e quando queremos ser rigorosos temos que fazer um trabalho sempre muito concreto e não é com 2 semanas após a eleição que o conseguimos fazer tão proficuamente como o faríamos, obviamente, se estivéssemos já, como estamos a fazer este ano para o próximo ano, com um conhecimento muito mais aprofundado. No entanto, aqui também com o apoio dos técnicos do município, que têm sido excepcionais no apoio que têm dado a esta nova gestão, foi possível fazer um orçamento realista, um orçamento que representava e refletia os principais problemas que existiam no Conselho, mas também uma nova ambição, uma nova visão para o desenvolvimento do Conselho que quisemos implementar logo no primeiro ano. Isto foi possível, sem qualquer sombra de dúvidas, graças a um trabalho de equipa, a um trabalho de grande discussão interna, de grande abertura também. Também é verdade que tínhamos programas eleitorais recentemente sufragados e, portanto, sabíamos o que é que as pessoas queriam, sabíamos o que é que esperavam de nós e, portanto, esse orçamento que tivemos que fazer no imediato foi também ele uma mostra que tivemos que dar do trabalho, da dedicação e da missão que tivemos que abraçar e ele refletiu claramente essa visão de rigor, de transparência, sem deixar de ter a ambição necessária para o desenvolvimento do nosso Conselho. Sendo uma casa nova, praticamente quase onde entravam, citaram também foi uma das prioridades ao início, foi a realização de uma auditoria para conhecer a realidade do município. Exatamente, portanto, além de ter sido uma promessa que tínhamos feito aos vendasnovenses, foi também um instrumento necessário
para fazermos uma avaliação da situação real em que se encontravam as contas do município, as contas das sociedades em que o município tinha participação, para percebermos qual era a real amplitude do problema financeiro que tínhamos entre mãos, e esse foi, sem sombra de dúvida, nos primeiros meses, o nosso principal problema que tivemos que resolver e que tem a ver com a credibilidade do próprio município. Vendas Novas tinha um problema sério de credibilidade, sobretudo quando não conseguia pagar a tempo e horas os compromissos que assumia e, portanto, devolver credibilidade ao município foi a prioridade número 1 deste novo Executivo. Pagar e arranjarmos um mecanismo para conseguir pagar tudo o que estava para trás do ano de 2013, conseguirmos durante o ano de 2014 implementar e incutir, portanto, nas grandes opções do plano, uma visão que não deixasse de ter ambição, mas que fosse muito realista, muito terra a terra e que nos tem permitido ao longo deste ano, em conjunto, pagar a tempo e horas, e é um grande orgulho para mim dizer que Vendas Novas neste momento não tem uma fatura vencida aos fornecedores de Vendas Novas, tem vindo a abater mês a mês as dívidas que tem, portanto, aos restantes fornecedores, e não pagamos a mais de 90 dias a ninguém. Portanto, estamos a cumprir aquelas que são as nossas obrigações legais. Para não estarmos em cumprimento foi necessário um grande esforço, uma grande contenção nas despesas que eram supérfluas. Assumimos compromissos só quando sabíamos que os podíamos assumir e pagar. E, portanto, este trabalho é um trabalho que, de alguma forma, também nos realiza porque devolve a credibilidade que o município precisava e que já não tinha. Em termos de financeiros, precisamente, essa estrutura é baseada também num reforço financeiro que teve para poder auxiliar nos próximos anos o município, é isso? Exatamente. Portanto, uma das primeiras negociações que tivemos que fazer foi com o Banco de Portugal e com o Banco Espírito Santo, com quem o anterior Executivo vinha a negociar há vários meses um plano de saneamento financeiro. Ele estava travado por algumas questões processuais e nós, portanto, no mês de novembro, a principal preocupação, além de termos que fazer as grandes opções do plano, de preparar um orçamento, preparar um plano de atividades e um plano de investimentos, foi reunir imediatamente, e foram várias das reuniões que tivemos, quer com o Banco Espírito Santo, financiador, portanto, desse plano de saneamento, quer com o Banco de Portugal, que tinha que dar o visto que autorizava, portanto, a contração deste empréstimo. No mês de novembro estabelecemos esses contactos, no início do mês de dezembro soubemos que tinha sido aprovado, tínhamos esse visto, e esses 2 milhões de encaixe permitiram à Câmara Municipal de Vendas Novas catapultar dívida de curto prazo para médio e longo prazo, ainda que não seja um mecanismo melhor, e eu sempre defendi que o município tinha instrumentos à sua mão que podiam ser mais valias, e eu dou sempre o exemplo do tão mal afamado PAEL, que tinha 2 medidas, a medida 1 e a medida 2. A medida 2 para os municípios que estavam como o município de Vendas Novas, portanto, com problemas graves, mas não de desequilíbrio estrutural, portanto, tinham problemas pontuais e que se conseguiriam resolver no médio prazo e não no longo, e que, em termos de juros, só para percebermos, em vez de estarmos hoje a pagar juros superiores a 6% com este plano de saneamento financeiro, com o PAEL ter-se-ia conseguido juros de 1%, e, portanto, estar a pagar faturas, eu digo sempre isto porque é o maior exemplo que posso dar, estar a pagar faturas de almoços contraídos em 2009, 2010, 12 anos, com juros de 6%, é um contrassenso de um ponto de vista da gestão, é um esbanjar de recursos públicos que não tínhamos que fazer se tivesse havido esse cuidado no passado, mas quando chegámos não havia já a possibilidade de irmos ao PAEL e, portanto, é um mal menor. O plano de saneamento financeiro foi um mal menor, permitiu-nos adquirir, em certa medida, um reforço financeiro para pagar as dívidas mais antigas que o município tinha e daí para a frente a ser a nossa gestão já a condicionar e a determinar aquilo que nós faríamos. Pelos indicadores que vamos recebendo a nível nacional, nos 308 municípios do país, em que posição poderíamos considerar neste momento o Conselho de Vendas Novas em termos de estabilidade e em termos de equilíbrio? É assim, portanto, Vendas Novas ainda não resolveu o seu problema nem de perto nem de longe, portanto, estrutural. É um problema com um aumento de 208% da dívida em 8 anos, como atingimos, não se resolve obviamente no ano, nem podíamos ter essa pretensão, era uma ilusão pensar que chegávamos à Câmara Municipal e que num ano resolvíamos todos os problemas financeiros que o município tinha. No entanto, tendo em conta o principal indicador que demonstrava esses problemas estruturais, que tinha a ver com o prazo médio de pagamentos, a Câmara de Vendas Novas, no final do ano de 2013, portanto em dezembro, chegámos ao final do ano com um prazo médio de pagamentos de 180 dias acima do vencimento da fatura. Queria isto dizer que ainda levávamos 180 dias a pagar aos nossos fornecedores acima do prazo da fatura, portanto, se a fatura tivesse um prazo de vencimento de 30 dias, esses 30 dias ainda somavam aos 180 dias. Neste momento, e ainda sem dados de fim de ano, portanto, que são sempre, é sempre um risco assumir dados aqui, mas o último relatório da DGAL já coloca a Câmara de Vendas Novas a pagar a 98 dias, portanto, houve uma redução muito significativa dos prazos médios de pagamento, houve um esforço muito grande deste novo Executivo para conseguir dar prioridade aos pagamentos aos fornecedores, porque, e não podemos ser insensíveis a este facto, quando falamos de fornecedores falamos de empresas, falamos de instituições que têm a seu cargo salários de pessoas
e que, por não se cumprir o pagamento, poderíamos estar a colocar também isso em causa. Além de perdermos credibilidade, também poderíamos estar a causar instabilidade nas empresas, nomeadamente as de vendas novas, que são aquelas que têm que nos preocupar acima de tudo, não deixando, obviamente, de cumprir para com todos os outros, que são os nossos fornecedores externos, mas neste momento, no panorama nacional, a Câmara Municipal de Vendas Novas ainda entra no quadro das 90 câmaras que está a pagar a mais de 90 dias. Sem me querer comprometer já, mas a previsão que fazemos é de chegar ao final do ano de 2014 já dentro do prazo abaixo dos 90 dias e, portanto, sair destas 90 câmaras que estão ainda no vermelho, portanto, que estão ainda com problemas de pagamentos superiores àqueles que eram os expectáveis. Em relação à auditoria, salientaram-se dois aspectos como mais importantes em termos de grosso financeiro, nomeadamente Águas Públicas do Alentejo e também a Sociedade do Parque Industrial de Vendas Novas, que terão influenciado mais em termos negativos nesse passivo? Exatamente. Portanto, o problema das Águas Públicas do Alentejo, um sistema que a Câmara Municipal de Vendas Novas teve que aderir, como todas as câmaras do nosso país, tínhamos que estar sustentados num programa de gestão das águas, portanto, que nos permitisse ter a alavancagem para os investimentos necessários. Há vários modelos, portanto, estiveram sempre vários modelos em cima da mesa. Garantidamente que este modelo em que a Câmara de Vendas Novas está nem sequer é o pior. No entanto, é um modelo que está já à partida condicionado e condenado. Porquê? Porque, só falando da faturação do município de Vendas Novas, o que nós cobramos aos contribuintes não chega para pagar 1/3 daquilo que temos que pagar às Águas Públicas do Alentejo. A somar a isso, temos a agravante que descobrimos com a auditoria durante os primeiros anos da nossa entrada nesse sistema não ter sido paga uma única fatura, portanto, da componente fixa. Há duas componentes, a fixa e a variável que tem a ver com os consumos que as populações têm, a fixa que no fundo é uma renda que é paga pelo fornecimento da água à empresa que gera o sistema. Estamos a falar de cerca de quase 500 mil euros, entre os 450 e os 500 mil euros de faturas que tinham sido devolvidas pela anterior gestão para não pesarem nas dívidas que tinham e que, se não as tivéssemos que ter assumido, neste momento chegaríamos ao final do ano de 2014 com bem menos de 1 milhão de dívida a fornecedores, o que era, obviamente, já uma situação completamente diferente no panorama financeiro, que já nos permitia olhar com algum otimismo para o ano de 2015, coisa que ainda não podemos fazer porque tivemos que aceitar essas faturas, tivemos que renegociar o pagamento dessas faturas, dividi-lo em vários anos e, portanto, ir pagando também com juros as faturas que não tinham sido assumidas no passado. Eu não gosto de demagogias baratas e assumo que não era fácil à altura, portanto, com o anterior executivo, não era fácil assumir aquelas faturas quando já havia um problema estrutural nas finanças do município. No entanto, o mais grave desta situação tem a ver, portanto, com o não assumir publicamente aquilo que era um facto que nós depois tínhamos que, mais tarde ou mais cedo, assumir, e a justificação era muito fraca, portanto, os argumentos utilizados eram de tal maneira frágeis que, quando chegámos à Câmara Municipal, uma das primeiras coisas que tivemos que fazer, também em novembro de 2013, em simultâneo com todas as outras, foi renegociar o pagamento destes 450 mil euros, que a auditoria depois veio expor mais e tornar os dados mais públicos. A outra situação, a situação da Sociedade do Parque Industrial. Eu gosto sempre de fazer aqui uma nota prévia quando falo da sociedade, porque falar do desenvolvimento económico de Vendas Novas sem falar do Parque Industrial é impossível. E, portanto, um parque industrial que se veio desenvolvendo a seguir às décadas de 60, 70 e 80, com a pujança económica que o fez, é que veio depois, obviamente, somar-se o trabalho da Sociedade do Parque Industrial, que à altura fazia muito mais do que trabalhar na venda dos terrenos, portanto, tinha um plano de desenvolvimento estratégico que nunca e infelizmente foi implementado. Se esse plano tivesse sido implementado hoje, se calhar... A situação seria completamente diferente, porque é importante dizer isto, a única receita da Sociedade do Parque Industrial é a venda de terrenos. Ora, quando a bolha do setor imobiliário rebenta no ano de 2005, 2006, mas sobretudo desde 2008 para cá, a Sociedade do Parque Industrial não consegue fazer negócio. Ao não conseguir fazer negócio, não tem receitas. E ao não ter receitas, não consegue depois, obviamente, cumprir aqueles que são os compromissos que têm assumidos perante os seus fornecedores. A somar este problema, tanto que tem a ver com a falta de receitas que provoca instabilidade não só financeira, mas de tesouraria, portanto, de curto prazo nos pagamentos, somamos a isto a contração de empréstimos, atrás de empréstimos à banca, para pagar despesas que são correntes, para pagar almoços, para pagar os jantares, para pagar as deslocações, para pagar rendas, para pagar a luz, a água. E estes empréstimos chegaram a um patamar de tal maneira grande que atinge mais de 3 milhões de euros. Ora, se é verdade que dentro destes 3 milhões estão as fases de expansão também do Parque Industrial, as duas candidaturas, tanto que foram feitas, portanto, a candidatura da terceira fase, que está por concluir ainda, também não é menos verdade que pagar despesas correntes com recurso a empréstimos bancários condicionaria sempre no futuro qualquer ato de gestão de novas administrações. A sociedade está neste momento com um problema grave, não só financeiro, mas também de gestão. Com a admissão de todos os gestores, nos quais a Câmara Municipal se insere,
e não querendo haver, da parte sobretudo dos privados, um novo compromisso de assunção de responsabilidades pela situação a que a sociedade chegou, a sociedade estaria à partida condenada, e o que estamos a fazer neste momento é tentar perceber o que é que pode ser feito por aquela sociedade, qual é a mais-valia que ela ainda pode gerar, se gera alguma ou se não vale mesmo a pena, e se o melhor é realmente partir para uma situação de insolvência em que se pagarão todos os nossos compromissos que estão por cumprir. Estamos a falar do impacto financeiro para a Câmara Municipal de 1,5 milhão, portanto 49% do total das dívidas da sociedade recai sobre as contas do município, e é impossível, neste momento, com a situação que a Câmara Municipal tem, é impossível continuar a assumir este encargo se não houver negócio, se não houver venda de lotes. Portanto, neste momento, há vários caminhos em cima da mesa. O município tem a altiva em termos de físico, que poderá utilizar ou não como contrapartida? Não, portanto, a sociedade neste momento, a grande maioria dos seus ativos está dado como garantia, portanto, à banca pelos empréstimos que foram contraídos. Quer isto dizer que numa situação como a que se encontra atualmente, será muito difícil termos esses ativos realizáveis. Quer isto dizer o quê? Que mesmo que se pudesse vender um dos terrenos para colmatar alguma das lacunas financeiras e tesouraria, era preciso que o BES, que é quem tutela, portanto, esses terrenos, aceitasse fazer esses negócios ao preço a que a procura no mercado funciona, e é claramente impossível face às avaliações e às penhoras que os terrenos têm. Portanto, no curto prazo, não acreditamos na realização desses ativos. Não havendo realização de ativos, não há receitas, e sem receitas é muito, muito difícil conseguir sanear as contas da sociedade e dar-lhe alguma mais-valia. Mas também diga-se a verdade, e o que nos motiva mais é pensar nisto. O parque industrial já existia antes da sociedade. A sociedade é apenas mais uma empresa. A sociedade é uma empresa que ainda por cima nem gera emprego. Neste momento não tem um único funcionário. Portanto, é uma empresa que basicamente vende terrenos. Eu acredito, e a minha equipa acredita, que a Câmara Municipal, com os parceiros privados que existem e que estão ligados à sociedade, acreditamos que conseguimos fazer um melhor trabalho na promoção do parque industrial do que aquele que foi feito no passado pela sociedade. Não tenho muita dúvida disso. Aprová-lo está a procura que nos tem chegado por parte de investidores externos ao nosso município. Há uma procura em crescendo. Só nos últimos 6 meses, a verdade é que os terrenos da Câmara Municipal foram completamente procurados por cerca de 10 empresas que querem vir para vendas novas. Não podemos esquecer que vamos estar inseridos numa região de convergência no novo quadro comunitário de apoios, e que as empresas serão o grande enfoque desse novo quadro. O que isto quer dizer é que todas as condições que tem o nosso parque, a localização geográfica, aliás, todas as nossas condições excepcionais para servir bem todo o nosso know-how nos setores da cortiça, no setor automóvel, mas em geral na área industrial, fazem-nos ter uma visão otimista sobre o futuro do desenvolvimento económico do Conselho de Vendas Novas, com grande ênfase para o parque industrial. Sabemos que as empresas que lá estão a ultrapassar com muita resiliência esta fase difícil que a economia nacional e internacional atravessa. Temos estado sempre presentes, e foi por isso que também desenvolvemos o roteiro económico logo desde o início, para percebermos qual era a situação das empresas que ali estão e que geram mais de 1000 postos de trabalho, que são o grande motor de desenvolvimento económico do nosso concelho. Percebemos que elas estão relativamente bem. Há uma ou outra que obviamente atravessa mais dificuldades, mas aquilo que nos importa é olhar para o futuro, ter uma estratégia de desenvolvimento económico para o concelho, conseguirmos atrair mais empresas, e enquanto a Câmara Municipal tiver terrenos no parque, enquanto houver terrenos privados no parque, enquanto conseguirmos trabalhar em coordenação com o setor privado para que os lotes sejam colocados no mercado a um preço razoável, que não trave a vida de novas empresas, haverá sempre um futuro para o Parque Industrial de Vendas Novas, haverá sempre um futuro para o desenvolvimento económico do nosso concelho, para a criação de emprego e para a atração de riqueza, porque é isso que nós precisamos hoje, e esta é uma área claramente fundamental no desenvolvimento de qualquer concelho nos dias de hoje. Uma última pergunta em relação a este assunto. As várias visitas que têm vindo a ter vendas novas de várias entidades internacionais, certamente a longo prazo é que poderão ter algum efeito, mas isso tudo acaba por ser um semear, não é? Sem dúvida, isto nós temos sempre que semear para depois colher. A Câmara, durante este primeiro ano, além do acolhimento de várias visitas institucionais da parte de embaixadas, de câmaras de comércio e de parceiros internacionais que têm ligação aos vários setores que atuam no nosso parque industrial, tem promovido uma série de iniciativas que também visam aproximar empresas, aproximar os vários setores de atividade do nosso parque, aproximar e dar a conhecer outros setores em que nós podemos ter mais valias reais. A logística já passou e temos de ter consciência disso. Os grandes empreendimentos logísticos que estavam na calha por causa do parque empresarial e logístico do Poceirão foram travados e, portanto, temos que nos virar para setores onde a criação de emprego seja uma mais-valia, onde a geração de riquezas que ficam em vendas novas seja também ela uma mais-valia para o concelho. Nesse sentido, e para atrair empresas, desde a primeira hora e no primeiro exercício económico que fizemos, económico-financeiro, 2 preocupações estiveram em cima da mesa. A primeira, baixar
baixar a derrama, que é a taxa que pagam as empresas, portanto, que estão nos concelhos, que pagam sobre os lucros que têm anualmente. Primeira ótica, baixar a derrama, baixar o IMI, para que esse fosse o motor de atração de novas empresas. Perceber o que é que o novo quadro comunitário traria, conhecê-lo a fundo, perceber como é que podemos vender o nosso concelho através desse novo quadro, que é o trabalho que temos feito ao longo deste ano e que também já está a ter os seus frutos com esta procura de que eu falei há pouco. Em termos de parcerias, falta-nos aqui também falar das parcerias com as freguesias do concelho, que têm sido negociadas também ao longo dos anos em termos de transferências de competências, não é? Exatamente. Portanto, com as duas juntas de freguesia, nós temos trabalhado de forma diferente em função da realidade de cada uma. E se é verdade que durante os últimos 4 anos, com a mudança política que aconteceu na freguesia de Landeira, essa freguesia foi prejudicada e ficou durante 4 anos praticamente esquecida pelo município, a postura que assumimos à partida foi completamente diferente. Não é o partido A, B ou C que está na freguesia, quem lá está são pessoas e as pessoas que estão lá estão para trabalhar pelas suas populações. Nesse sentido, independentemente de cores políticas, a nossa preocupação foi chegar a um patamar de entendimento com as freguesias que permitisse prestar melhores serviços àquelas populações. Ora, e nós sabemos que a Landeira está a mais de 20 km do centro político e de decisão do nosso concelho. Sabemos também que seria muito mais difícil tomar decisões atempadamente, logo que surgem os problemas, tendo que ser tomadas na Câmara Municipal, tendo que os meios serem enviados para aquela freguesia e, portanto, foi claro que tínhamos que delegar competências na freguesia de Landeira para que fossem os decisores locais a tomar as medidas que tinham que tomar logo que os problemas aconteciam. E, nesse sentido, o que a Câmara Municipal fez foi fazer um acordo de delegação de competências em que passámos para a Junta de Freguesia de Landeira não só os meios financeiros necessários para atuarem nas mais variadas competências que começaram a ter, mas também os meios técnicos e humanos para o fazerem. Neste sentido, e a avaliação que estamos a fazer neste momento é de tal maneira positiva em relação a esta delegação de competências que foi recentemente, na última Assembleia Municipal, aprovada mais a delegação de uma competência para aquele executivo daquela junta para poderem fazer também trabalho na área da educação. E, portanto, estas delegações sempre acompanhadas do envelope financeiro necessário para a sua operacionalização, sempre acompanhadas dos recursos humanos necessários para fazer essa gestão, e a grande mais-valia é ter no terreno quem possa decidir atempadamente, quem tem uma visão dos problemas, das necessidades daquelas populações com muito mais atualidade do que nós, que estamos a 20 km e que, embora tenhamos conhecimento do que se passa naquela freguesia, não estamos lá todos os dias, não conhecemos tão bem aquela realidade e, portanto, é um claro caso de sucesso nas parcerias que estabelecemos com as juntas. Mas não foi só com a freguesia de Landeira que temos tido um trabalho de acompanhamento e de cooperação. Com a freguesia de Vendas Novas, eu vou dar um exemplo, um de muitos exemplos. Nós temos trabalhado sempre para que os projetos e atividades que são desenvolvidos possam ser de alguma forma ampliados com o trabalho que as freguesias desenvolvem. Toda a gente sabe que era uma das grandes bandeiras, quer do PS, quer do PSD, bandeiras eleitorais, a realização das marchas populares, portanto o retorno das velhas e antigas tradições à nossa terra. As marchas populares tiveram um impacto tão importante no ano de 2014, a maneira como foram operacionalizadas, a maneira como houve cooperação entre a Câmara com a parte logística toda, entre a organização a cabo da Junta de Freguesia de Vendas Novas, entre as instituições que nela participaram e a população que em massa aderiu ao evento, foi de tal forma positiva que é óbvio que no ano de 2015 e nos futuros anos a Câmara continuará a dar esse apoio àquela freguesia, à freguesia de Vendas Novas, porque quem tem que trabalhar a proximidade, quem tem que trabalhar os sentimentos de pertença, não é só a Câmara Municipal. Quanto mais sentimento de pertença houver das populações à nossa terra, ao nosso concelho, à sua freguesia, ao seu bairro, mais ligação haverá entre as pessoas, maior unidade teremos no Concelho de Vendas Novas, e esse é um dos patamares em que percebemos que há muitos anos não havia qualquer tipo de trabalho e, portanto, essa foi uma parceria desenvolvida com a Junta de Freguesia de Vendas Novas, à semelhança de tantas outras, que nos permitiram fazer um trabalho que de outra forma e de forma sozinha e isolada não conseguiríamos ampliar. Em termos de temáticas, a nível nacional, um dos temas que mais catapulta as autarquias hoje em dia passa pela área social e também uma das prioridades dos vossos programas eleitorais, em que aspectos que podemos neste momento destacar como os mais importantes ao longo deste primeiro ano de mandato? Quando nós falamos das áreas de intervenção social, nós falamos, grosso modo, de 3, 4 áreas. Falamos da área social por excelência, portanto estamos a falar
da intervenção social que tem o município junto das populações, mas estamos a falar de outras áreas que contribuem igualmente para uma mais equidade e igualdade social. Falamos do desporto, falamos da cultura, falamos da educação e falamos da juventude. Todas estas áreas são áreas sociais, ditas sociais, porque todas elas acabam por confluir para os mesmos objetivos. Neste sentido, na passagem do primeiro ano de mandato, a prioridade foi claramente a educação. A grande área de atuação em que percebemos que havia problemas estruturais por resolver e que tínhamos que intervir, porque era estar a intervir no futuro, estar a intervir nas crianças, estar a intervir na educação, significa estar a desenhar o melhor futuro para o amanhã do nosso concelho. Delineámos, sobretudo, 3 programas essenciais. A reestruturação das cantinas escolares que estavam em falta na Escola da Misericórdia e nos Campos da Rainha, que neste momento já são uma realidade, que neste momento permitem aos nossos alunos comer no local onde estão a estudar, ganhando tempo para aquilo que têm que fazer na hora do almoço, que é comer e brincar, em vez de andarem durante meia hora a ser transportados de autocarro de uma escola para outra. Isto obviamente que nos trará ganhos de eficiência, não necessitamos ter os autocarros ao serviço na hora do almoço, isso traz-nos ganhos de eficiência, mas permite também um maior conforto aos nossos alunos, permite-lhes dar condições que antes não tinham e que agora, felizmente, com algum esforço financeiro conseguimos fazer. Além das cantinas, tivemos uma grande preocupação também com a própria confecção das refeições escolares. Sabemos que no passado e durante o ano letivo anterior, que ainda apanhámos, portanto que já estava em curso, que estava todo delineado, mas que ainda tivemos que ser nós a gerir, sabemos que houve múltiplos problemas ao longo do ano com as refeições, falta de comida nas escolas, problemas de falta de pessoal, e então para este arranque de ano letivo o que preparámos foi um novo concurso com uma nova empresa que garantisse uma melhor prestação de cuidados alimentares às crianças, independentemente de ser mais caro. Portanto, eu acho que quando falamos de alimentação e de crianças, são 2 palavras-chave para não pensarmos tanto no preço e mais na qualidade. E nesse sentido, a nova empresa está, de facto, a dar as respostas e as garantias que nós pretendíamos, está a ir ao encontro daquelas que eram as nossas expectativas e que eram também as expectativas dos pais, que sempre lidaram com problemas nesta área da alimentação. A somar a esta requalificação, este novo concurso para esta nova empresa prestar serviço em Vendas Novas, houve também necessidade no arranque do ano letivo de ser a Câmara Municipal a assegurar por inteiro o apoio do pessoal para as refeições. Isto porque o Ministério da Educação, e à semelhança do que aconteceu em todos os anos letivos da última década, não conseguiu ter o seu pessoal reorganizado e pronto atempadamente. Portanto, o que aconteceu com os professores aconteceu também com os auxiliares da ação educativa, aconteceu com as empresas de limpeza que prestavam serviço nas escolas e que para este ano deixaram de existir e, portanto, a Câmara Municipal tinha 2 hipóteses. Ou fazia o que se fazia no passado e fechávamos as portas das escolas, ou não garantíamos um serviço de qualidade, ou então, com uma grande taxa de esforço dos restantes serviços municipais, guarnecíamos os recursos humanos, portanto, necessários para dar esse acompanhamento, e foi o que fizemos. Fomos ao desporto, fomos ao setor de limpeza urbana, fomos a vários serviços onde tínhamos reconhecidos colaboradores municipais com capacidade para aquele tipo de tarefa e alocámos 12 pessoas para, durante o mês de setembro, de outubro e ainda de novembro, estarem a prestar esse apoio para que nada falte às nossas crianças. Cantinas escolares, nova empresa de fornecimento, pessoal e, a seguir, a nossa grande bandeira e a nossa grande arma de atuação no futuro. A atribuição dos manuais escolares a todos os alunos do primeiro ciclo. Este era um programa que por si tínhamos que realizar. Era um programa que, pelo proveito que tem, pela aposta que fazemos, pela mensagem que transmite, pelo sinal que dá à sociedade, tinha que ser feito já no primeiro ano. A atribuição dos manuais escolares aos alunos do primeiro ciclo permitiu-nos não só dar um novo fogo aos orçamentos familiares das famílias vendasnovenses durante o mês de setembro, que era sempre um mês complicado, com aquela despesa que sabiam ter fixa, mas além disso, porque não é o mais importante deste programa, não é o apoio financeiro às famílias, esse já era assegurado para as famílias mais carenciadas no passado. O que queremos com esta atribuição é passar a mensagem clara para os vendasnovenses que estamos a apostar no futuro do nosso concelho, no futuro dos nossos jovens, numa melhor educação, em terem mais condições para fazerem o que têm que fazer, que é ter aproveitamento. Neste sentido, e durante a atribuição destes manuais, fizemos um grande apelo à comunidade educativa, que se associasse a este esforço que a Câmara fez durante o presente ano e que participasse mais, que acompanhasse mais os seus filhos, que participasse mais nas decisões que tinham que ser tomadas, e a verdade é que isso tem vindo a acontecer de forma cada vez mais regular. Nós temos neste momento uma relação, quer com a Associação de Pais, quer com o agrupamento, que eu posso dizer sem grandes riscos que nunca existiu. As decisões são tomadas em equipa. O Conselho Municipal de Educação funciona de uma forma claramente aberta, em que se expõem ideias, em que se discutem ideias e em que os pais fazem o devido acompanhamento do futuro das políticas de educação
que vão ter impacto nos seus filhos. Isto é fundamental. A Câmara Municipal não conseguiria nunca, sozinha, fazer um trabalho de excelência na educação sem a comunidade educativa. E, portanto, para nós, a área da educação foi um dos vetores de intervenção das áreas sociais, o mais importante do ano 2014, aquilo em que mais apostamos para conseguir dar resposta à comunidade de Vendas Novense. Em relação a estes aspectos mais, digamos, provisórios, há, no entanto, uma constante contacto com o Ministério no sentido de colocar as suas responsabilidades também a trabalhar, claro. Não é verdade? Não, sem dúvida. Portanto, além da comunidade educativa, do agrupamento, da Associação de Pais, da Câmara Municipal, tivemos uma grande preocupação de comunicar com o Ministério da Educação, explicar-lhes que não seríamos nunca parte de um problema. Isto aconteceu não só com a educação, mas com outros setores de que teremos a oportunidade de falar mais adiante. Mas a nossa preocupação principal foi de nos sentarmos à mesa, de analisarmos os problemas, de vermos o que é que a Câmara Municipal podia fazer para, numa fase de transição, não permitir que os impactos negativos passassem para as nossas crianças. Nesse sentido, e analisado o número de alunos que teríamos para este ano letivo, a Câmara Municipal deu um parecer positivo, assinado pela Câmara, pelo agrupamento e pela Associação de Pais, à desativação de uma escola do ensino básico, portanto, a escola dos infantes, a que se veio a somar depois também, portanto, a desativação da escola de Bombel, portanto, do Monte Branco, porque não tínhamos alunos suficientes, mas também por outro motivo. A Câmara Municipal percebeu claramente que ter chamadas turmas mistas, portanto, com 2 anos letivos, em simultâneo na mesma sala de aula, não traria os mesmos proveitos àqueles alunos que uma turma homogénea. E, nesse sentido, em negociação com o Ministério, ouvindo os pais, ouvindo o agrupamento e ouvindo também o órgão executivo Câmara Municipal, delineámos um parecer técnico para o Ministério que fez parte de uma solução e não do problema. Fez parte da solução porque, mais do que fazermos política com a educação, o que queremos é dar condições aos nossos alunos para terem uma melhor educação. E, nesse sentido, com o Ministério conseguimos chegar aqui a um entendimento em que as escolas estão desativadas, mas que se no próximo ano letivo, por haver um acréscimo do número de alunos, elas serão novamente reativadas e voltarão a funcionar. Portanto, o patamar do encerramento foi ultrapassado, este ano estão desativadas. Se no próximo ano voltar a ser necessário, negociaremos novamente com o Ministério e estaremos sempre a acompanhar tudo para que se ultrapassem as dificuldades existentes em cada setor. Em termos sociais, falou também noutras áreas, desportiva, também cultural, juventude, essa preocupação também em termos de dar capacidade que o município tem também disponível. Sem dúvida. Portanto, um dos trabalhos, e há pouco perguntava-me quais eram as nossas expectativas quando tomamos posse, como é que foi a adaptação. Uma das nossas preocupações foi, de forma séria e sem demagogias baratas, assumir que o que era feito no passado não era tudo mau. Havia setores em que o trabalho desenvolvido tinha sido de tal maneira positivo que Vendas Novas era referência, portanto, no âmbito dos Conselhos do Alentejo Central e mesmo, em alguns casos, a nível nacional. O caso do desporto é um caso concreto de onde se fez um bom trabalho, não só de investimentos, mas também de apoio às coletividades desportivas, de desenvolvimento de programas que, por si só, justificavam a sua manutenção. Estou a falar concretamente da Escola Municipal de Natação, estou a falar da Corrida da Cidade, que durante um ano esteve esquecida, mas que voltou a acontecer, projetos de parceria com entidades nacionais, como sejam a Federação Portuguesa de Futebol ou qualquer outra federação de qualquer outra modalidade, e durante este ano foram dezenas as iniciativas que o município apoiou e, obviamente, as escolinhas de modalidade, que acabam por ter uma componente social tão importante como as medidas sociais concretas que aplicamos. Isto porque a prática do desporto, além da procura de um estilo de vida mais saudável, tem uma componente formativa e tem uma componente de envolvimento de muitos jovens do nosso concelho que, de outra forma, não teríamos acesso a eles para os, no fundo, retirar daqueles problemas que todos os dias vivem com as dificuldades que atravessam as suas famílias. E, portanto, o desporto é uma das áreas que tem um dedo mais concreto a tocar na área social por este motivo. Sempre que um jovem está a praticar desporto no nosso concelho, não está a fazer outro tipo de atividades que não poderiam contribuir para o seu desenvolvimento e formação. E, portanto, nesse sentido, decidimos manter os apoios às escolinhas. Estão este ano a ser reformulados, portanto, fizemos um novo regulamento que entrará em vigor no ano 2015 para que a atribuição seja mais justa. Mantivemos a Corrida da Cidade, mas também realizamos iniciativas diferentes, coisas que reconhecíamos noutros municípios, claros casos de boas práticas desportivas que não existiam no nosso concelho e que foram a nossa preocupação imediata. Os 2 exemplos que dou logo à cabeça são a criação da Escola de Natação para Bebés, que teve uma adesão e uma participação que excedeu em muito as expectativas do Executivo Municipal, mas também a realização da primeira Night Run, que realizámos por altura das comemorações do Dia Internacional da Mulher e que teve também ela uma participação por parte dos Vendas Novenses e das Vendas Novenses, no caso, que também excedeu completamente aquilo que nós tínhamos em vista. Ainda no desporto, criámos o Conselho Municipal de Desporto, que já está a funcionar, de forma a envolver todas as coletividades
compõem o espectro desportivo do município de Vendas Novas nas tomadas de decisão. Não tem que ser o município a tomar as decisões e a impô-las às coletividades, à comunidade esportiva, tem que ser a Câmara Municipal a propor uma estratégia de desporto para o Concelho de Vendas Novas, no qual as coletividades possam participar, possam dar a sua opinião e, em conjunto, chegamos a uma estratégia que ofereça mais garantias a todos. E essa foi uma preocupação que tivemos no imediato. Já tivemos a primeira reunião desse Conselho Municipal de Desporto, uma nova seguirá até ao final do ano ainda. Ou seja, essas metodologias que tu indicas que correram bem, adaptam-se também à cultura? É essa a perspectiva também da vossa parte? Sim, portanto, na área da cultura, sempre fui um especial crítico em relação à cultura. Felizmente tenho comigo um executivo que tem a mesma visão em relação à cultura que sempre tive. Nós entendemos que, antes de mais, nós temos que apostar na cultura que temos em Vendas Novas, valorizar as nossas raízes, e as nossas raízes não são só etnografia. Nós, durante este ano, tivemos a oportunidade de apoiar cerca de uma dezena de escritores, desenhadores, vários artistas de Vendas Novenses que, nas mais variadas áreas da cultura, têm desenvolvido o seu trabalho e que não tinham visibilidade porque não tinham a oportunidade de demonstrar o que faziam. Entre os livros apresentados, entre as exposições feitas, sobretudo, para Vendas Novenses e com os Vendas Novenses, nós quisemos dizer claramente que a aposta tem que ser no que fazemos. A motivação para novos públicos internos é claramente uma aposta ganha, porque sempre que um autor Vendas Novense se lança no mercado, é também o nome de Vendas Novas que vai com ele. E, portanto, este apoio que demos aos artistas Vendas Novenses, sempre sedimentado numa ótica de proximidade de nível cultural, porque não é possível fazer hoje um trabalho cultural sem envolver os atores culturais, como no desporto também não podemos fazer sem os atores desportivos. E, nesse sentido, apoiámos a criação da Associação Teatro das Artes, que tem vindo a desenvolver um trabalho completamente excelente na divulgação, na prospecção de novas formas de expressão artística dos Vendas Novenses. Têm ateliês, têm encontros que têm sido uma real mais-valia para o nosso Concelho e que, com o trabalho que têm vindo a desenvolver, certamente no futuro poderemos ser capazes, nós, Vendas Novenses, de criar mais cultura em Vendas Novas, em vez de importarmos, porque o que se fazia no passado era basicamente importar cultura. E nós sabemos que não fazemos tudo bem, há áreas em que nós não temos tradição. Eu vou dar o exemplo da música. Vendas Novas não tem uma filarmónica, já teve, perdeu-se, e é muito difícil voltar a ter uma filarmónica no curto prazo. Se é certo que na música não temos uma filarmónica, também é certo que temos grandes músicos e grandes artistas na área da música em Vendas Novas, e foi por isso que, durante as festas do Concelho, este ano apresentadas num novo formato, valorizámos a introdução e o regresso de artistas de Vendas Novas ao seu palco principal. Mais do que trazer nomes de fora, apostar no que cá temos. Tem sido esta a estratégia na área da cultura, tem sido uma estratégia que trouxe, estamos a querer alguns resultados ao nosso Concelho. Em termos culturais, mesmo essas festas, tentaram concentrar umas festas com um nível diferente de uma área em que assinala o Concelho, não é? Sim, sem dúvida. Portanto, a estratégia, quando não há dinheiro, passa por fazer pouco, mas bem. Esta foi a ótica das festas do Concelho e da sua reformulação. Ao invés da Câmara Municipal fazer, ao longo do ano, 5, 6 festas como se fazia no passado, com um nível mais baixo, porque financeiramente não podíamos estar a suportar o mesmo encargo para todas da mesma forma, o que decidimos foi concentrar as comemorações na data mais importante da vida do nosso Concelho, que é o 7 de setembro, que é a sua autonomia de um ponto de vista da gestão, face ao Concelho de Montemor. Nesse sentido, o 7 de setembro e as festas do Concelho deste ano tiveram um modelo de funcionamento completamente diferente, implementados no principal palco que Vendas Novas tem e que vai continuar a ser o principal palco deste tipo de eventos no nosso Concelho, que é a Parada Dom Pedro IV, aqui o largo dos Passos do Concelho, e com uma nova geometria, uma nova reconfiguração, com o envolvimento também das coletividades, conseguimos fazer as tasquinhas, conseguimos fazer os concertos, conseguimos ter o artesanato, uma feira do livro e uma série de diversões para os mais novos que trouxeram ao centro da nossa cidade, ao coração económico do nosso município, uma vida que há muito não se via, e com a participação em massa dos Vendas Novenses, o que nos dá a prova de que trabalhamos no sentido correto e que, embora associando muitas iniciativas, sejam desportivas, sejam culturais, sejam lúdicas, como o caso das largadas, a verdade é que o coração de Vendas Novas está aqui. É aqui que os Vendas Novenses querem e têm que celebrar a sua autonomia. É aqui que o 7 de setembro tem que ser assinalado. Aqui e na sua sessão solene, que ao fim do ano de interregno também voltou. Uma sessão solene voltada para Vendas Novas. Uma sessão solene em que se homenagearam Vendas Novenses que, ao longo de tantos anos, tinham sido esquecidos pelo seu Concelho e que não mereciam esse esquecimento e, portanto, foram condecorados, alguns deles, infelizmente, já a título póstumo. Mas são este tipo de iniciativas que criam e trazem novas raízes, novos laços para unir as pessoas de Vendas Novas, para valorizar aquilo que cá temos. E, portanto, as festas de Concelho, nesse sentido, com a magnitude que tiveram, com o nível cultural que conseguiram, atingiram e superaram as expectativas que também este Executivo tinha, uma primeira realização. Debruçamos agora sobre a juventude, onde um dos
procedimentos foi a criação do Conselho Municipal da Juventude e com essa a prioridade no sentido de lhe dar a oportunidade de se expressarem sobre as suas intenções e os seus desejos para o futuro, não é? Exatamente. Portanto, uma bandeira de longos anos que tínhamos para o Conselho de Vendas Novas era a criação do Conselho Municipal de Juventude, não só porque entendíamos que a participação e o envolvimento dos jovens na definição das políticas de juventude era fundamental, mas também porque havia uma lei que tinha que ser cumprida e que não estava a ser cumprida. Nesse sentido, criámos, digamos que de um ponto de vista formal, o Conselho Municipal de Juventude. Teremos muito em breve a primeira reunião desse Conselho Municipal de Juventude, onde vão ser delineadas as iniciativas do próximo ano, em que ouviremos os nossos jovens e vamos perceber o que é que querem para o seu Conselho. Sendo certo que este ano já tivemos um feedback muito positivo da juventude vendasnovense, nomeadamente com a organização de pequenos eventos que não eram hábito no nosso Conselho e que levavam muitos jovens do nosso Conselho a dizer que eram esquecidos pela gestão autárquica e, portanto, nós tivemos o cuidado de, num primeiro ano, abordarmos claramente aquilo que eles tinham e que mereciam e, nesse caso, organizámos o primeiro festival de bandas de Vendas Novas no Jardim Municipal, o Garden Music Festival, que foi um claro sucesso, uma parceria com a Associação de Teatro das Artes e em que os atores principais foram os vendasnovenses, foram os artistas de Vendas Novas, foram os jovens de Vendas Novas e apoiámos, de um ponto de vista logístico, uma iniciativa privada de um grupo de jovens do nosso Conselho que queria ter um festival de verão em Vendas Novas. Por que não? Se há festivais de verão em tantos sítios, por que não haver um em Vendas Novas? A ideia foi lançada, a Câmara Municipal sempre teve uma postura de não dizer que não há partida, analisámos o projeto, analisámos os riscos do projeto, ajudámos-nos a superar algumas adversidades e a verdade é que tivemos um primeiro festival de verão em Vendas Novas que nos deixa com algum otimismo face ao segundo ano do evento que se vai realizar para o ano. Tenho quase a certeza absoluta porque o trabalho que fizeram foi de tal maneira positivo e bom que não há maneira de travar agora. O Unfest foi uma realidade de Vendas Novas para Vendas Novas, mas também para fora de Vendas Novas, com muita gente de fora a vir ao nosso Conselho. Foi uma realidade de empresários, de jovens empreendedores de Vendas Novas que quiseram fazer e correr os seus riscos financeiros para organizar aquele festival. Contarão sempre com o apoio da Câmara Municipal, sempre que tiverem uma ideia, nós estaremos cá para ajudar a concretizá-la e o Unfest foi claramente um exemplo claro disso. Tendo um gabinete direcionado para a intervenção social, agora passando para essa parte, que sabemos que a crise que o país atravessa, como tem sido a evolução? Os vendasnovenses estão melhor? Continuam a demonstrar muitas dificuldades? Como é que tem sido? Na verdade, a área social, por excelência, tem que trabalhar a dois níveis. O primeiro, numa análise de dados concretos da situação que atravessa os vendasnovenses e aí, particular destaque e preocupação para as áreas da habitação social e para as áreas do desemprego. O desemprego de Vendas Novas do Conselho, não sendo ainda e não atingindo os níveis que atinge o desemprego a nível nacional, são sempre e têm que ser sempre uma preocupação de qualquer executivo. E, portanto, aqui o apoio a qualquer iniciativa que vise fazer a ponte entre o emprego e o desemprego foi a nossa preocupação. Tivemos, portanto, no terreno medidas concretas de divulgação até de apoios nacionais da Segurança Social, do Instituto de Emprego e Formação Profissional. Tivemos uma parceria, digamos assim, mais alargada para conseguir dar a conhecer aos vendasnovenses as oportunidades que iam surgindo na área do emprego. A outra área, a área da habitação, é também ela preocupação e aqui não dispunhamos de tantos dados como nos restantes setores antes de chegarmos à Câmara Municipal. A verdade é que quando tomamos conhecimento que em Vendas Novas há mais de 100 famílias inscritas à espera de uma habitação, ficámos claramente preocupados, sobretudo porque a Câmara Municipal não tem, neste momento, habitações disponíveis para fornecer a essas famílias. Este é um problema que foi tratado com muito rigor, com uma sensibilidade, acima de tudo, muito real, que tinha a ver com os casos concretos dos vendasnovenses. Portanto, havia vendasnovenses que estavam inscritos para ter habitação social, mas tinham a sua casa, ainda que não tivessem as mínimas condições, já tinham um teto, e havia os outros que não tinham sequer teto. E isto é completamente preocupante quando pensamos em famílias com crianças a cargo e que não têm as melhores condições para lhes dar. O que é que fizemos? Analisámos o parque habitacional municipal, percebemos que havia um conjunto de 5, 6 casas degradadas que o município tinha na sua tutela, que poderiam ser intervencionadas para ser disponibilizadas aos vendasnovenses, e fizemos uma candidatura ao Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana para que pudéssemos ter verbas para intervencionar essas casas, portanto, sem juros. E isso é um programa que existe há muitos anos. Vendas Novas nunca tinha concorrido a ele e, portanto, este concurso, em princípio, até ao final do ano, estará concluído. Vai-nos dar margem financeira para intervir nessas habitações para as colocar ao serviço dos vendasnovenses. A par disto, o desenho de regras rigorosas de atribuição, porque não pode haver a menor dúvida, quando falamos de benefícios sociais, de que há favorecimentos de A, B ou C. Nós temos que ser completamente imparciais e rigorosos na atribuição das casas que o município tem, porque são poucas e a procura é muita. E, nesse sentido, a nossa preocupação foi desenhar um novo regulamento de atribuição de habitação municipal que tivesse critérios rigorosos e que fosse completamente imparcial no momento da decisão, em que se valorizasse aquele que eram os setores sociais mais desfavorecidos, falamos dos idosos, falamos das crianças, e em que essa valorização depois se materializasse
em pontos que ditarão a atribuição à família A, B ou C que estão inscritas para receber casa. Esse regulamento está terminado, vai agora à reunião de Câmara, portanto, proximamente, e foi um trabalho de todo um ano o desenvolvimento deste trabalho, olhando para aquilo que se fazia noutros municípios, olhando para a legislação em vigor e tendo critério, porque sem critério não há certamente uma boa prestação de serviços sociais, e fomos muito criteriosos ao longo deste ano. As casas que tínhamos foram atribuídas dentro do anterior regulamento, portanto, com critério, mas com um critério inferior àquilo que vai ter no futuro. Em termos de taxas e também de impostos, também houve uma preocupação por parte do município no sentido de aliviar a carga fiscal aos vendas-vendas. Sim, sem dúvida. E aqui importa dizer claramente que foi um risco assumido, tanto por este novo Executivo. Nós sabíamos que estávamos condicionados por um plano de saneamento financeiro, portanto, em que é proibido perder receitas, expressamente proibido perder receitas. O que é que fizemos? Baixámos o IMI, ainda que não aos valores que no futuro queremos que ele venha a ter. Baixámos a derrama, como já falei, para as empresas. Estamos a rever as taxas municipais, algumas irão ser aumentadas, outras serão revistas em baixa, mas o IMI, num sinal claro, a Câmara Municipal assumiu perder 35 mil euros das suas receitas, embora as pessoas depois acabassem por pagar mais, porque a revisão feita pelas finanças ditou um aumento gradual, portanto, em 3 anos. Nesse sentido, o que quisemos passar para as vendas novenses foi deixar claro que, sabendo que esse aumento ia acontecer, sabendo que quem tinha casa própria iria pagar mais de IMI, que a Câmara abdicava de uma parte do que eles teriam que pagar para os ajudar financeiramente. Fazia parte dos nossos programas a baixa do IRS e do IMI. Eram as duas grandes áreas em termos de impostos que queríamos intervir. Infelizmente, e pelo motivo financeiro que já tive a oportunidade aqui de deixar, acho que bem claro, não será possível no próximo ano baixar mais qualquer um destes impostos. Baixámos o IMI, no futuro baixaremos certamente o IRS e ainda mais a taxa de IMI para as famílias vendas novenses. Neste momento, até ultrapassarmos estas dificuldades financeiras que sentimos e mesmo que isso venha a pôr em causa o plano de saneamento financeiro, assumiremos isso se sentirmos que a captação de receitas do município está garantida, não perdendo receitas, que é o que nos obriga o plano de saneamento financeiro, e ajudando as famílias, que é o que nos obriga o bom senso e a responsabilidade de quem tem que ajudar os cidadãos. Uma das áreas que possivelmente tem havido mais dificuldade em termos de possivelmente recursos humanos para garantir o serviço necessário pode passar mesmo pela área do ambiental. Tem tido algumas dificuldades, mas que aos poucos vão conseguindo retomar. Sim, portanto, durante o presente ano e sabendo que a Câmara Municipal estava abrangida por uma legislação que limitava a entrada de pessoas na função pública, nós somos obrigados por lei a reduzir 2% o número de trabalhadores da autarquia. A verdade é que num único ano aconteceu que a maior parte das pessoas que saíram da Câmara Municipal foram do setor da limpeza urbana, portanto da higiene urbana. Isto obviamente trouxe-nos um problema de gestão de recursos humanos, mas que não foi o único problema. Eu só para dar dados que tenho recentes, até ao momento a Câmara recolheu o triplo do lixo que tinha em relação ao ano passado. Isto quer dizer que a produção de resíduos está a aumentar. Ao aumentar o número das toneladas de resíduos recolhidas, sem aumentar o número de pessoas, é óbvio que depois o serviço prestado não pode ser aquele que queremos, não conseguimos atingir o patamar de qualidade que os vendas novenses merecem e que felizmente com o tempo temos vindo a colmatar e a situação agora está um pouco melhor, ainda não está como queremos, mas passo a passo vamos conseguir ter uma cidade mais limpa. É importante também saber-se isto, que o problema dos chamados monos e os chamados verdes, portanto o lixo que é colocado à volta dos contentores, é um problema que é cíclico. Bastou olhar para os relatórios internos da Câmara Municipal para perceber que todos os anos, ali por altura do verão, quando se fazem as limpezas de verão, que é um problema que existe, sempre existiu, associado à falta de recursos humanos e de meios técnicos, e eu lembro só isto também, a Câmara Municipal, quando chegámos, tinha uma única carrinha para recolher este tipo de lixo. Neste momento temos 2 carrinhas, em vez de 3 homens, temos 6 homens a fazer este trabalho e ainda não chega. Portanto, reconhecendo a nossa insuficiência, trabalharemos para melhorar com novos processos de trabalho, com uma nova escala de eficiência para servir melhor as vendas novenses, que se aplica não só à recolha dos resíduos sólidos urbanos, à recolha desses monos e desses verdes, mas também à varredura das nossas ruas, porque também não estamos minimamente satisfeitos com o trabalho que temos feito, queremos mais e só assim é que poderá haver melhorias e progresso. E caminharemos no sentido da qualidade, porque é isso que temos que fazer, é a nossa obrigação. Uma cidade que não é limpa, por mais que se faça em qualquer uma das outras áreas, é uma cidade onde não se vive bem. E, portanto, não aceitamos isto, conhecemos o problema, analisamos o problema, desenhamos procedimentos
diferenciadores que nos permitirão abordar de formas também inovadoras esta gestão dos resíduos, esta recolha e esta limpeza do nosso concelho. Uma das estruturas que a intervenção é natural que procurem, porque já há um ano que está praticamente, pelo menos em termos de aspectos, concluída, mas ainda não está em funcionamento, trata-se do espaço de mercados e feiras que ainda não estão em funcionamento. De qualquer das formas, em que ponto a situação está nesta altura? Portanto, o Parque de Feiras, Exposições e Mercados, construído com fundos comunitários, só foi concluído a sua obra, digamos assim, a parte candidatada aos fundos comunitários, a meio deste ano. Portanto, só a meio deste ano é que foi concluída a parte infraestrutural do recinto. No entanto, rapidamente nos apercebemos que, face à tipologia de mercado que temos, face àquilo que tinha sido projetado, havia uma discrepância muito grande que nos iria trazer grandes problemas em termos de organização daquele espaço. Nesse sentido, promovemos algumas visitas a novos mercados também, eles, portanto, novos espaços de feiras e mercados aqui na região. Percebemos quais eram as diferenças de funcionamento de cada um deles, desenhámos o regulamento que está agora para ser aprovado muito em breve para que o funcionamento esteja regulado, refizemos as marcações no solo que estão também a ser terminadas e a nossa previsão é que, em princípio, no arranque do próximo ano civil, tínhamos condições de realizar os primeiros mercados já no novo recinto, sendo certo que é um recinto mais pequeno, em que terá que haver um grande controle na parte da legalização dos feirantes que lá vão vender e que, portanto, todo este trabalho tem que ser feito com o envolvimento também das entidades que depois vão fiscalizar esses feirantes. E, portanto, é um trabalho que é mais moroso do que se possa pensar. Não basta ter um recinto, é necessário ter também as regras de utilização desse recinto e sabermos quais são as regras que vamos aplicar. Reduz-nos em grande escala os problemas que possamos vir a ter e a antecipação desses problemas dará certamente melhores condições aos vendas-novenses que se dirigem ao mercado para fazer as suas compras. E, portanto, mais condições, boa regulamentação, antecipação de problemas. Esta tem sido a estratégia para o Parque de Feiras e Exposições. Preferimos que demore mais um mês ou dois, mas quando entrar em funcionamento não tenha os problemas que sem esta regulamentação ia ter. Falamos agora da área da proteção civil, uma área que, pronto, à partida será considerado um trabalho de continuidade ou houve algum cunho que poderemos dizer identificado como deste executivo? Houve, há sempre. Todos os executivos têm sempre o seu cunho e a sua marca pessoal. Esta é uma área que nos é particularmente cara porque mexe com a segurança das pessoas e, portanto, tem que ser uma área sempre prioritária. Em primeiro lugar, reorganizámos os serviços municipais durante o ano de 2014. Nomeámos um comandante operacional municipal, nomeámos um gabinete técnico florestal que nos deram mecanismos e ferramentas para delinear o melhor planeamento para o Concelho de Vendas Novas. Nesse sentido, e além das múltiplas ações de sensibilização que fizemos às populações, estamos a trabalhar também nos planos de segurança e emergência das nossas escolas, que não tinham. Estamos a trabalhar no plano de emergência dos edifícios municipais, que não tinham. Estamos a fazer um conjunto de iniciativas que nos permitam, em caso de qualquer ocorrência, estar preparados para intervir com bastante eficácia e com uma ação musculada em colaboração com os bombeiros voluntários de Vendas Novas, com a GNR, com todos os agentes de proteção civil, para minimizarmos os riscos para a segurança das populações e para a saúde dessas mesmas populações. Nesse sentido, reunimos as Comissões Municipais de Proteção Civil e Defesa da Floresta contra Incêndios, fizemos-lo com regularidade, que era coisa que não acontecia no passado, e estamos neste momento, portanto, aprovámos o nosso POM, o Plano Operacional Municipal, e estamos à espera da aprovação pela Autoridade Nacional de Proteção Civil do nosso plano de emergência. Foi um trabalho de um ano que, com a reorganização interna dos serviços, conseguimos fazer sem acrescer custos e sem pôr em causa aquilo que é o mais importante, que é a segurança dos nossos municípios. Uma área que não depende do município, que é a área da saúde, no entanto, houve uma intervenção por parte do município no sentido de tentar colmatar algumas carências que tinham no município de Vendas Novas. Sem dúvida. Eu posso usar para esta área e para o que temos feito ao longo deste primeiro ano uma das frases que usei durante muito tempo e que dizia que, independentemente de quem for a competência, nós faremos o que faz falta para resolver os problemas das pessoas de Vendas Novas. E a área da saúde foi uma área de investimento da Câmara Municipal, deste Executivo, em que tivemos a oportunidade, em conjunto, de negociar, de nos sentar à mesa, de ter uma postura completamente diferente, que, em vez de usarmos temas tão sensíveis para fazermos política, quisemos resolver realmente os problemas das pessoas, independentemente de quem fosse a competência para o fazer. Eu dou aqui dois exemplos muito rápidos. Recentemente começou a trabalhar no Centro de Saúde de Vendas Novas um novo médico, que está a ser fruto de uma parceria entre o Governo Português, o Governo Cubano, a Câmara Municipal de Vendas Novas e o Ministério da Saúde, e que permitiu ter mais um profissional de saúde, sendo que era uma das grandes carências que tínhamos no Centro de Saúde de Vendas Novas. A Câmara Municipal pagará a sua componente, que tem a ver com a habitação e com a integração deste profissional no nosso Concelho, o Ministério da Saúde, o seu vencimento e a sua integração profissional no Centro de Saúde de Vendas Novas. Mas também na área da fisioterapia. Desde que fomos eleitos, e por razões alheias, obviamente, à Câmara Municipal, criou-se um problema de estrutura na área da fisioterapia no Centro de Saúde de Vendas Novas. Há um ano
que Vendas Novas não tinha fisioterapeuta por reconhecida incapacidade do Ministério da Saúde, e isto é reconhecido pela parte do Ministério da Saúde, de colocar um profissional nesta área no Conselho de Vendas Novas. E então, mais uma vez, a Câmara Municipal, com a visão que sempre teve de resolver os problemas, conseguiu, através de um estágio profissional, ter um fisioterapeuta que começou este mês a trabalhar, portanto, em Vendas Novas, e então podemos dizer que neste momento só temos de trabalhar na área da enfermagem, que é onde temos ainda carências de profissionais de saúde. Também estamos em cima da situação a acompanhar um concurso que o Ministério da Saúde lançou e que, em princípio, para breve, nos trará para Vendas Novas mais 1 ou 2 profissionais na área da enfermagem. Medicina, fisioterapia, enfermagem, recursos humanos, uma das principais falhas do Centro de Saúde. Trabalhamos para conseguir supri-las e acho que os vendas novenses ficarão melhor servidos e não estão tão ralados com quem é que fez ou quem é que paga, mas sim com o serviço que lhes é prestado. Isso é muito importante para este Executivo, não é por ser o Ministério a ter a competência que nós vamos deixar de ajudar e de contribuir para esse bem-estar das nossas populações. Há garantias de continuidade pelo menos do SAP funcionar, essa é a perspectiva, não é? A informação que temos tido e temos acompanhado essa questão com particular interesse é que o SAP será para continuar no modelo em que tem funcionado. Reconhecemos à partida que não é um serviço com a excelência que queríamos para o Conselho de Vendas Novas. Nós preferíamos e batemos e vamos continuar a bater-nos para ter aqui um serviço de urgência básica, um SUB. No entanto, não sendo neste momento possível, a manutenção do SAP, digamos que é uma mais-valia face à perda desse serviço e, portanto, a informação que temos da parte do Ministério e da ARS Alentejo é que é um serviço para manter nos moldes de funcionamento em que está, sem que haja previsões de voltar a mexer nisso. Olhando agora para o futuro e englobando já aqui uma iniciativa que foi o orçamento participativo que teve para investimentos futuros, o que é que temos por aí em termos de grandes objetivos do próximo ano, em termos de intenção de construção? Muito bem. Quando nós falamos da construção do futuro, não nos limitamos à construção em betão, portanto, temos que ter uma visão cada vez mais diferente da gestão dos recursos públicos. O Executivo Municipal tem uma visão sobre as áreas de investimento completamente diferente daquela que existia no passado. Mais do que construir obras de milhões de euros que depois não são rentabilizadas, que são um encargo para a manutenção e que não servem dos vendas novenses, preferimos fazer aquilo que é o melhor investimento possível, que é investir nas pessoas. E investir nas pessoas é, à semelhança deste ano, continuar a investir na educação. Investir nas pessoas é investir na sua segurança e, portanto, a primeira fase do projeto da Estrada à Feiteira será uma realidade em 2015, o projeto vencedor do Orçamento Participativo, numa ótica de inclusão e de abertura à participação dos vendas novenses, e nós só temos é que agradecer porque, de facto, estamos a falar de mais de 500 votos nesta primeira edição do Orçamento Participativo. Isto provou que as pessoas querem dar a sua opinião, querem manifestar as suas vontades e a Estrada à Feiteira será uma área de investimento prioritária que nos vai garantir um pouco mais de segurança para aquelas populações que usam diariamente aquela via. Mas investir também e construir o futuro também passa por consolidar contas. Só um município com as contas em dia, só um município com a sua credibilidade restaurada junto dos seus parceiros, só um município com a cabeça erguida poderá pensar num futuro mais ambicioso e numa visão com uma estratégia de desenvolvimento mais consolidada. Sem as contas em dias não conseguiremos fazer isto. E, portanto, o ano de 2015, a julgar por aquele que é o orçamento que temos praticamente preparado, vai continuar a ter uma grande aposta na consolidação das contas, na sua área financeira, no pagamento de dívidas a fornecedores, no pagamento dos juros dos nossos empréstimos, da não contração de novos empréstimos e deixaremos sempre em aberto a possibilidade de não travar o desenvolvimento do Conselho com a candidatura ao novo quadro comunitário e para essa área temos duas grandes áreas de intervenção previstas, a mobilidade e a reabilitação urbana, com os projetos de reabilitação do antigo mercado municipal, que queremos que seja um espaço cultural de excelência que não existe no nosso concelho, e com a reabilitação urbana também dos espaços onde todos os dias circulam as outras pessoas, com o rebaixamento de passeios, com a eliminação de passadeiras, com a colocação de semáforos e sinalização, que tem que ser urgentemente intervencionada para garantir mais segurança também aos nossos automobilistas e, portanto, não poderemos deixar de investir e de ter em orçamento as verbas necessárias para estes projetos que têm uma visão estratégica diferente daquela que havia no passado. A par disto, melhorar os serviços municipais, apostar na modernização dos serviços da autarquia, apostar na qualificação dos seus trabalhadores, apostar, como não pode deixar de ser, numa prestação de serviços tão fulcrais como a recolha dos lixos, como o fornecimento de água, como a sua rede de esgotos. Portanto, apostar na qualificação de todas estas áreas para que os serviços que estamos a prestar sejam realmente de excelência e para que os vendas novenses se revejam também no trabalho que o seu executivo está a fazer. Portanto, investir nas pessoas é investir nestas áreas todas. Portanto, investir na educação, investir na segurança, investir na reabilitação urbana, investir nos serviços municipais, na modernização e na qualificação.